Capítulo 6. Porque justamente eu tenho de ser a responsável? Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, estás ansiosa e perturbada com muitas coisas. Lucas 10:41. Como Ana Maria estava em horário de almoço, resolveu pegar sua lista de afazeres. Vamos ver estes itens, suspirou ela enquanto se preparava psicologicamente para enfrentar o tranco. Depois do trabalho, preciso dar uma volta pelo shopping e comprar os presentes de aniversário dos gêmeos, procurar outro presente de formatura para minha sobrinha, trocar o jeans do Roberto e comprar um cartão de aniversário para minha irmã. Daí, preciso passar na lavanderia para pegar a roupa lavada e, em seguida, ir ao supermercado comprar alguma coisa para o jantar. E... não! Onde eu estava com a cabeça quando prometi levar a sobremesa para o grupo do estudo bíblico? Enquanto Ana voltava para casa após o longo dia de trabalho, a dor na boca do estômago ia apertando cada vez mais, na proporção em que sua preocupação aumentava. Como vou dar conta de tudo? Parando para refletir, ela foi perspicaz e realista para perceber que seria impossível cumprir sua lista de coisas a fazer no tempo que tinha disponível. Na verdade, mesmo que ela não tivesse voltado para trabalhar após o almoço e ficasse a tarde toda até o horário de se deitar à noite para cumprir a lista item por item, ainda assim o tempo não seria suficiente. Sobriamente, Ana Maria reconheceu que nas próximas 10 horas, o que ela faria seria apenas a ponta do iceberg das responsabilidades que carregava sobre seus ombros. Quando ela chegasse em casa, haveria o jantar para preparar e servir e depois uma cozinha para arrumar, os trabalhos escolares das crianças a serem supervisionados, sempre uma batalha, banhos e horário de dormir a serem monitorados, pilhas e mais pilhas de roupa para lavar, sem contar dobrar e guardar, contas a serem pagas pela internet, porque será que o dinheiro nunca é suficiente? Passagens mais baratas para reunião em família, com busca também pela internet, para as férias de verão, se as taxas forem baixas. Atividades da terceira idade para seus pais idosos, fazer um levantamento do que está sendo oferecido nas organizações específicas. Seu marido Billy, finalmente, que parece estar sempre precisando de alguma coisa, ou de tudo. O peso da responsabilidade. Você consegue perceber a dor, a frustração e o desespero de Ana Maria? Você consegue se identificar com seu dilema e tristeza? Eu consigo. Você costuma acordar pela manhã e sentir que o peso do mundo está sobre seus ombros antes mesmo de sair da cama? É como se todos a olhassem esperando alguma ajuda. Não é assim? Quantas bolas, placas, pessoas, compromissos e responsabilidades você consegue manter no ar ao mesmo tempo? A questão, portanto, não é que lhe falta responsabilidade. É justamente o oposto. Você é hiperconsciente e conhecedora de suas muitas funções e deveres. É por isso que a vida, às vezes, parece um fardo tão pesado. Bom, se esta é a sua condição, e devo acrescentar sua preocupação, então parabéns! Você não está sozinha. Gostaria que você visse agora um texto bíblico que sintetiza bem como me sinto e como tenho agido nos momentos em que minhas responsabilidades parecem me sufocar. Apresento-lhe Marta, uma mulher que estava preocupada com o peso de suas responsabilidades. Preocupação com a responsabilidade. Dá para imaginar o estresse que você teria se Jesus e seu grupo de 12 fossem jantar em sua casa? E isso depois de um dia inteiro de trabalho. O estresse de Marta começou no momento em que Jesus e seus discípulos chegaram à sua porta. Ela, naturalmente, segundo o costume da época, convidou a todos para jantar. E para complicar ainda mais o trabalho típico de hospedagem, Maria, sua irmã,
parou de ajudá-la e simplesmente sentou-se quando Jesus começou a falar. Quando Marta a viu sentada aos pés de Jesus, ficou muito brava. Por que Maria parou de trabalhar e ficou ouvindo os ensinamentos do Senhor, quando deveria estar com ela, ajudando os preparativos? Em seguida, vemos como a pressão da responsabilidade afeta os relacionamentos de Marta. Leia sobre isso em Lucas 10. Marta, porém, estava preocupada com muito serviço e, aproximando-se, disse: Senhor, não se te dá que minha irmã me tenha deixado a servir sozinha? Diz-lhe, pois, que me ajude. Lucas 10, 40. Como Jesus respondeu à acusação e ao pedido a ela atrelado? Primeiramente, em sua infinita sabedoria, colocou o dedo divino sobre o problema e, em seguida, apontou a Marta a melhor direção, a certa. Marta, Marta, estás ansiosa e perturbada com muitas coisas. Entretanto, poucas são necessárias, ou mesmo uma só. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Lucas 10, 41 e 42. De forma rápida e precisa, o Senhor reduziu as prioridades da vida de Marta a apenas uma. Usando um vocabulário culto, Jesus queria que Marta entendesse que, pelo fato de estar preocupada e envolvida com muitas atividades, não lhe restava tempo para dedicar-se ao que era mais importante, a boa parte. O lado negativo da responsabilidade. Casada ou solteira, você, como Marta e eu, temos montanhas de responsabilidades. E podemos dizer que, em si, isso não é uma coisa ruim. É uma expectativa positiva ter pessoas para ver, lugares para ir e coisas para fazer. A vida é assim. Ela nos faz caminhar, crescer, movimentar, atuar, ajudar, envolver e comunicar. Mas há também um lado negativo, sobretudo se lidarmos com o peso da responsabilidade de maneira inadequada, agindo de forma que não honre a Deus e prejudique outros. Infelizmente, Marta sucumbiu e foi para o lado negativo da responsabilidade. Ela fez de seu trabalho sua prioridade principal, em vez de focar na adoração. Qual foi então o subproduto de sua ação? Marta se tornou obcecada. Você certamente deve conhecer mulheres que, por serem tão alucinadas com suas tarefas, acabam ficando com os rostos endurecidos, cheios de ruga, puro reflexo da ansiedade. A impressão que se tem é que elas vivem sentindo alguma dor. Esquecem a graça e a sensibilidade em relação às pessoas. Esta é a ideia da palavra perturbada, utilizada para descrever o rosto de Marta, quando ela reclamou com Jesus, querendo que ele impedisse Maria, sua irmã, de ouvi-lo e a impelisse a ajudar com os afazeres da casa. Marta estava em uma missão. Havia um trabalho a fazer. E nada poderia impedi-la, nem mesmo Jesus. Marta se tornou rude. Ela estava tão perturbada com as tarefas a serem realizadas que literalmente explodiu com Jesus, interrompendo-o enquanto este ensinava. Então, ainda frustrada, repreendeu-o por monopolizar o tempo de Maria e atacou-a com uma acusação de caráter. Senhor, não se te dá que minha irmã me tenha deixado a servir sozinha? Lucas 10, 40b. Pois é, a autopiedade de Marta estava no auge. Marta se tornou autoritária. A pressão pode facilmente chegar até nós, levando-nos a agir de forma carnal, oposta aos ensinamentos de Cristo. Ao ler em João capítulo 11, a história de Jesus e da ressurreição de Lázaro, de entre os mortos, ele era o irmão de Marta e Maria, você notará que Marta era uma pessoa muito respeitosa e reverente.
Veja então o contraste daquela Marta com a Marta de nossa história em Lucas 10. Aqui, ela é rude, brusca, acusadora e implacável, chegando mesmo a exigir do Senhor: dize-lhe, pois, que me ajude. A reação de Marta às suas responsabilidades é um exemplo perfeito e um espelho de como a preocupação pode destruir relacionamentos e até mesmo inviabilizar os mais nobres projetos e ministérios. Mas, graças a Deus, Marta tinha quem cuidasse dela e a amasse e compreendesse. Não importa qual era a área de sua carência, alguém ali era absolutamente capaz de redirecionar-lhe o foco de atenção. Jesus entende. Marta estava definitivamente fora de controle. O bom pastor, então, parou de ensinar, voltou-se para ela e, calmamente, chamou-a pelo nome 2 vezes. Uma vez só poderia demonstrar impaciência e irritação. Mas, ao pronunciar seu nome pela 2ª vez, Marta, Marta, Jesus indicou que entendia sua frustração. O amor de Jesus por aquela querida mulher era visível, bem como a sua compreensão pelas responsabilidades e preocupações que ela carregava. Ele diz: Marta, Marta, estás ansiosa e perturbada com muitas coisas. Verso 41. Não seria para aquelas palavras terem efeito calmante? Para mim, certamente teriam. Deixe-me fazer agora uma pergunta. Existe algum problema no trabalho? Algum projeto em família? Alguma responsabilidade no ministério? Ou desafio em casa que esteja lhe causando frustração? E esse sentimento está tão sufocante que, como Marta, tem deixado você obcecada, autoritária e rude? Leve as suas preocupações a Jesus. Ele a entende. Substitua o nome de Marta pelo seu e deixe que Ele a chame pelo nome. Você está preocupada e perturbada com muitas coisas. Depois, coloque em prática o conselho de Jesus. Pare de se preocupar e coloque o foco em uma coisa só, na boa parte. Sente-se e descanse os seus pés. Permita que Ele acalme seu coração e mente. Deixe que Ele lhe ensine seus caminhos e renove suas perspectivas. Permita que Jesus a lembre de que você não precisa se preocupar. Ouça-o lhe dizer: não estejais ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem pelo vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Mateus 6, 25. E pelo que haveis de vestir, por que andas ansiosos? Mateus 6, 28. Portanto, não vos inquieteis dizendo: que havemos de comer, ou que havemos de beber, ou com que nos havemos de vestir? Mateus 6, 31. A solução de Jesus para as preocupações decorrentes de nossas responsabilidades baseia-se em 2 escolhas. Primeira, o foco deve estar em Deus, não no trabalho e nem nas obrigações. No caso de Marta, foi o preparo de uma refeição e as preocupações de ser uma boa anfitriã que a desviaram do alvo principal, que devia ser adorar e deleitar-se com a presença de seu Senhor. Maria, entretanto, desfrutou da única coisa que realmente importava. Ela colocou o foco em Jesus e escolheu sentar-se aos seus pés para adorá-lo, escutá-lo e aprender com ele. Como Jesus mesmo disse, Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Lucas 10, 42. As responsabilidades da vida cotidiana, a agenda lotada, as intermináveis listas de tarefas farão sempre parte de nossa existência. E apesar de ser essencial cumprir nossos deveres e viver fielmente nosso papel,
no âmbito mais amplo da vida cristã, isso não é o mais importante. Vital mesmo é caminhar com Jesus, crescer nele e segui-lo de todo o coração. O seu relacionamento com Cristo permanecerá. Ele está com você e a ama. Ele cuida de você e a guia. Ele está ao seu lado e acalma o seu coração. E isso se repetirá por toda a eternidade. Nada poderá tirar-lhe essa regalia. E é isso que a sustentará em todos os momentos de necessidade. Jesus falou dessa prioridade espiritual no Sermão da Montanha ao dizer: porque vosso Pai Celestial sabe que precisais de tudo isso. Mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6, 32, 33. Quando Deus é o foco de sua vida, ou seja, a sua prioridade, o centro dos seus minutos, horas e dias, você não precisará se preocupar com suas obrigações diárias, com as circunstâncias, nem com qualquer outra situação. Jesus lhe dará segurança em meio aos desafios que você enfrentar. Ele lhe dará sabedoria para tomar decisões certas e para lidar com elas, bem como a força necessária para manter essas decisões. A segunda decisão que deve ser tomada é a de colocar o foco no dia de hoje. Discipline-se a viver um dia de cada vez. O último recurso de uma ansiosa profissional, depois de resolver todos os problemas do dia, ou concluir que não terão solução imediata, será começar a se preocupar com os possíveis problemas do dia seguinte. Mas assim como Jesus nos orienta a não nos preocuparmos com o dia de hoje, também diz que não devemos nos preocupar com o de amanhã, pelo menos até que o amanhã se torne o hoje. E se Deus é a nossa prioridade, não devemos mesmo nos preocupar com amanhã. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Mateus 6,34. Mas, e quando amanhã chegar? Não se preocupe. Jesus também estará lá para amá-la, cuidar de você, guiá-la, ficar ao seu lado e acalmar o seu coração ansioso. Faça a sua parte. Falando em listas de afazeres, elaborei uma que poderá nos ajudar, a você e a mim, a fazermos o que for preciso para seguir o plano de Deus para uma paz interior duradoura. Lembre-se da ordem dada. O que Jesus disse sobre preocupação? Que não deveríamos nos preocupar. Essa ordem, dada em 3 claras palavras, totalmente compreensíveis, deveriam ser suficiente para interromper nossa ansiedade. Mas, infelizmente, isso não acontece. Como escrevi na introdução deste livro, preocupação é o resultado da falta de esperança e de confiança. Por que Jesus diria para não nos preocuparmos? Ele sabe de algo que não sabemos? É exatamente isso. Ele conhece o resultado da preocupação e sabe como devemos tratar os dilemas. Portanto, devemos obedecer ao seu comando. Não vos inquieteis. Há esperança. Confie em Jesus. Leve seus problemas a Ele e confie que Ele irá resolvê-los. Ou então, lhe mostrará a melhor forma de fazê-lo. Você provavelmente está pensando que eu não tenho ideia do peso que você carrega. E não tenho mesmo. Mas, por outro lado, sei o peso que eu carrego. Então, pergunto tanto a você quanto a mim. Quão poderoso é o nosso Deus? Aquele que a criou, salvou e conhece cada detalhe dos seus problemas, não a guiará através do que você estiver enfrentando agora e dos que ainda irá enfrentar? Ambas sabemos a resposta, não é? Deus vai fazer a parte dele.
disponibilize-se a fazer a parte que lhe cabe ao lidar com seus problemas. E qual é a sua parte? Confiar nele enquanto cumpre as suas responsabilidades dentro das suas circunstâncias. Reveja suas prioridades. Jesus disse a Marta que ela devia analisar e reordenar suas prioridades, pois Maria já havia escolhido adorar a Jesus como a primeira de sua lista. Marta, por outro lado, optou por servir em vez de parar e sentar-se aos pés do Mestre para adorá-lo e desfrutar de sua palavra. É verdade, ela estava servindo ao Senhor, mas como Jesus pontuou, aquela não devia ser sua prioridade principal. Servir é bom, nobre, digno e necessário, mas, quando interfere em seu relacionamento com Cristo, é contraproducente. Reexamine seu serviço. Você já ouviu falar da Lei de Pareto, também conhecida como regra 80-20? Essa lei estabelece que para muitos eventos, cerca de 80% dos efeitos são provenientes de 20% das causas. Quando aplicada à igreja, implica que 80% do serviço é geralmente realizado por 20% das pessoas. Estou agora supondo que você seja uma das poucas pessoas que faz o trabalho de e para muitos. Olhando ao redor, não há como notar tudo o que precisa ser feito. Então, você corre para ajudar e acaba fazendo mais do que poderia ou deveria fazer. Até que certo dia, acorda tentando atuar em áreas fora de seus dons espirituais. E isso tudo acrescenta pesos adicionais, pressões e preocupações que não lhe caberia carregar. Olhe com novos olhos e longamente para as áreas de serviço de sua igreja. Quais poderiam ser transferidas ou descontinuadas por você? O mesmo se aplica em casa. Que tarefas você pode dar para seus filhos fazerem? Peça a outras pessoas que indiquem as áreas em que a sua contribuição é mais relevante. Em seguida, peça dispensa das demais. Se você for casada, peça a opinião de seu marido sobre quais ministérios ele acha que você deve manter e quais dispensar. Acima de tudo, enquanto faz essa análise de seu serviço, não deixe de avaliar o seu relacionamento com Deus e com a família. Eles têm prioridade. Atenda-os primeiro e depois aos outros. Reveja a sua agenda. Depois de determinar suas prioridades, faça uma agenda que as reflita, possibilitando assim uma vida mais ordenada. Se você está debaixo de muito estresse, preocupação e com excesso de compromissos, acaba ficando desestruturada e em desordem. Com algumas revisões de sua parte, você poderá desfrutar de uma vida equilibrada, cheia do espírito e livre de estresse e preocupação. Colha as bênçãos. As consequências de quem tem a vida ordenada, priorizada e cheia do espírito serão amor, alegria, paz, paciência, gentileza, bondade, fidelidade e autocontrole. A existência dessas qualidades significa que você descobriu o segredo de seguir o mandamento de Jesus, de não se preocupar. Andar e viver pelo Espírito resulta em uma vida abençoada que estende essa bênção a outros. Preocupação, um hábito que pode ser quebrado. Depois de falar com tantas mulheres que amam ao Senhor e querem servi-lo com todo o coração, alma, mente e força, suponho que você também leve as suas responsabilidades a sério. Talvez você se preocupe com o fato de como gerir todas as que lhe cabem, dentro e fora de casa. Mas, será que você não está tentando fazer mais do que Deus está lhe pedindo? O motivo pelo qual está tão ocupada não será por estar assumindo responsabilidades que não são suas? Será que você não está se voluntariando muitas vezes ou por muito tempo?
para reflexão. E se Deus estiver pedindo de você apenas algumas coisas, ou mesmo poucas coisas? Poucas, mas que exigem fidelidade? Bem, a verdade é exatamente essa. Deus tem uma única lista de responsabilidades para você. Veja a lista em Tito 2, 3-5. Peça-lhe então que a ajude a fazer a sua lista com base na dele. Em seguida, clame por sabedoria e forças para cumprir fielmente a sua lista. Outro tópico para refletir. Deus não lhe pede para cumprir todas as suas responsabilidades atuais para sempre. Algumas realmente são realizadas durante toda a vida. Outras, porém, vêm e vão, dependendo do momento. Você precisa concentrar a sua atenção, tempo e energia apenas nas tarefas que Deus tem para você hoje. Amanhã, então, peça que Ele lhe mostre as prioridades para amanhã. Elas poderão ou não ser as mesmas de hoje. E amanhã, torne a pedir mais uma vez que Ele a capacite para o que for preciso. E é assim que se quebra o hábito de preocupar-se para sempre, olhando as verdadeiras prioridades do dia e, em seguida, fixando o olhar na face de Jesus e se revestindo de seu poder e graça. Como Maria, faça a melhor escolha. Viva à vontade do Pai. Quando a pressão aumentar, siga os passos de Maria e ali encontrará a paz. Pare o que estiver fazendo. Afazeres, agitação, trabalho, correria, acusações e reclamações. Sente-se e descanse com o corpo e com o coração. Busque por meio da oração a paz de Deus e as prioridades dele para você. Comece novamente, com o coração tranquilo, a atitude correta e o direcionamento de Deus a seus esforços. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Isaías 26, 3.